a absorção. E o que é a absorção? A absorção é um nome que eu chamo no DNA da improvisação para um treino que consiste em você colocar uma nota pedal, um drone, né? Pode ser num teclado como esse aqui, mas no DNA, inclusive, eu tenho os drones em todos os tons para os alunos, as gravações. Então, consiste em você colocar uma gravação, no caso aqui eu coloquei Dó, e eu vou praticar a escala, vou tocar a escala em combinações diferentes. Eu vou primeiro, né, para quem ainda não está acostumado, ele vai primeiro digitar as escalas, aprender a digitação das escalas e relacionar com os acordes. Depois ele vai começar a tocar em terças, quebradas. Depois em quartas. Depois em sextas. Pode tocar uma sexta para cima, outra para baixo. Tocar em todo o instrumento. Depois disso, você começa a combinar todos esses intervalos. Tocando aleatório. Começa com uma digitação, até se familiarizar bastante com ela. Passa para outra. Começa a tocar, conectando as duas, misturando as duas regiões. Começa a colocar a terceira. E começa a misturar tudo, até que vai chegar uma hora que você está tocando toda a extensão do instrumento. E por que fazer a absorção te leva a improvisar sem pensar em escala, gente? Porque depois de você achar o tom, você vai querer, depois que você passar desse ponto de conseguir achar o tom, você vai querer que seu solo soe musical. E se você reparar, uma escala, tocar uma escala, se você passar uma linha nas notas, você vai perceber que a linha melódica é uma linha reta. Ou subindo ou descendo. Agora, se você reparar, as melodias elas são em formato de onda, ou seja, é um vai e vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E você treinar a tocar aleatório vai abrir muito a sua memória muscular para acessar isso depois, na hora que você está tocando. Você está literalmente criando sinapse neural para acessar a escala em combinações diferentes que não são a sequência da escala. Isso é fundamental para abrir a sua criatividade, para abrir a possibilidade disso. Fazendo isso, você está aumentando a possibilidade de uma combinação diferente dentro da escala, que soa mais musical, que é uma possível combinação de uma criação de uma melodia, saia na hora do teu solo. E isso abre muito a possibilidade de você não ficar repetitivo, te tira daquela repetição de escala, e não faz você soar sempre a mesma coisa, sempre soando escala. Essa aqui é uma técnica muito importante do DNA. E inclusive alunos, se você é aluno do DNA da improvisação e está aqui assistindo essa live, desliga a live e vai fazer a absorção. É mais importante você estar lá fazendo. Isso vai abrir muito a sua criatividade. Tem um aluno do DNA que fez, chama-se Tony. E o Tony, inclusive eu vou entrevistar o Tony na semana que vem. E o Tony, ele fez isso. E o salto que ele deu, quando ele entrou no DNA para agora, é impressionante. Ainda tem muita coisa que ele sabe que ele precisa, que ele precisa crescer e aprender, mas o salto que ele deu foi absurdo. Ele não conseguia tocar, não conseguia improvisar. Ele está conseguindo conectar as regiões, enxergar os acordes. Eu vou entrevistar ele, vocês vão ver. Ele mesmo, eu vou deixar ele contar. Então isso aqui é um treino extremamente importante e poderoso para aumentar a sua criatividade e, consequentemente, fazer com que você ache o tom certo na hora do seu improviso. E o último tópico de hoje, gente, é o seguinte. Deixa eu só, antes de entrar no último tópico, deixa eu ver aqui. Galera que está assistindo ao vivo, quem está assistindo ao vivo aí, dá um alô, que eu quero saber
Marques Júnior, Robson Santos, muito legal, Robson. Ó, vamos ver aqui como é que funciona esse negócio novo aqui. Sim, é muito legal. Gente, quem está assistindo ao vivo aí, dá um toque, eu quero saber. De onde vocês estão falando? Escreve aí no chat que eu quero saber. De que cidade vocês estão falando, não, né? Vocês estão me ouvindo. Vamos lá então para o último tópico. E o último ponto dessa live aqui é o seguinte. Quinto ponto, são as matrizes. Que é um treino fundamental que você tem que fazer também. E o que é isso? O que eu quero dizer quando eu digo matrizes? Matriz é um termo do DNA da improvisação. Um termo que eu criei baseado na experiência de tirar solos, que é o seguinte. Eu comecei a perceber que existem certas frases, certos movimentos melódicos que são mais frequentes do que outros. Eles aparecem o tempo todo, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um movimento que aparece. Esse aqui é outro, ó. Esse é um movimento que aparece também, melódico, ó. Outro. Tem um monte de movimentos melódicos, né? Que você pode chamar de frases, licks, você pode chamar do que você quiser. São pequenas frases, pequenos conjuntos de notas que são notas que elas aparecem em tudo quanto é solo. Elas são estruturas musicais, né? Frases musicais que estão presentes em tudo quanto é lugar. E essas frases eu chamo de matrizes, frases matrizes. Por quê? Porque elas são uma matriz que daí vai surgindo outras frases. Elas estão contidas nos solos de todo mundo. Os maiores músicos tocam essas frases. E se você quiser improvisar sem pensar em escalas, você precisa aprender as matrizes, tocar, porque sem elas é muito difícil você desenvolver seu fraseado, uma vez que elas são o coração dos solos. Então eu vou tocar aqui agora a mesma música e vou deixar minha mão livre. Na hora que sair alguma matriz eu recorto para vocês para explicar isso aqui. Ó. Agora eu estou em Santa Catarina, que legal. Já eu vou responder vocês no final. Ó. Então, ó. Ó, por exemplo, esse trechinho aqui, ó. Isso aqui é a matriz. É uma matriz, né? Que se a gente for analisar com um olhar técnico, são unclosure notes, nome difícil pra caramba, para chegar numa nota que é a terça de dó sustenido menor. E que eu acabei fazendo aqui. Mas você percebe que ela veio no meio de uma outra frase e aí ela acontece. Ó. Ó. Isso aqui é outra. Ó, fiz duas aqui. Esse giro aqui. Se a gente for analisar, ligar as bolinhas na partitura, vai ficar vai e volta, né? Que é o formato de onda que eu falei, que é a melodia. Toda melodia bem construída, ela tem esse formato de onda. Imagina uma melodia que faz assim. Melodia ruim, né? Mal construída, um negócio feio. Agora, melodia bonita é uma melodia que vai e volta. Ela tem esse formato de onda. Então, quando eu faço matriz, outra, uma engatada na outra, que cria a minha frase. E outra coisa, que quando você começa a
Depois que você entende que existe a matriz e você começa a treinar elas começam a pular no teu ouvido. Porque não tem como você aprender uma coisa que você nunca ouviu. Ela estava ali o tempo todo, mas você não prestava atenção. Entende? Então, se você quiser criar solos que são atraentes aos ouvidos, as matrizes são fundamentais nesse processo. Por quê? Porque elas nasceram dos solos dos melhores músicos. Eles têm essa memória muscular no solo deles, então eles vão fazer. Pode pegar os melhores músicos, os melhores improvisadores, eles têm isso. Se o cara toca bem, ele tem isso. É engraçado porque assim, a escala a escala tá aqui, né? Só que não é a escala na sequência, percebe? E o mais interessante é que, tudo bem, eu tenho aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, beleza. Aí fala assim, agora cria uma melodia com essa escala. Pô, como é que eu vou fazer? Dó, si, lá, si, sol, ré. Eu vou ter que escolher, entende? É como se as escalas, elas fossem, não as palavras, mas se elas fossem uma coisa menor ainda, quer dizer, as notas das escalas, né? Elas fossem coisas menores, como por exemplo as letras ou as sílabas, né? Tenta criar palavras novas em italiano do nada, com as sílabas. Você não consegue, né? E tem até uma história engraçada que teve em 2007, eu estudei 2006 para 2007, comecei em 2006 até 2007, eu estudei italiano, olha só que louco, inventei de estudar italiano, e comecei a estudar italiano com um italiano, e aí ele, o professor era italiano, e aí era legal que aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estava lá na aula e aí eu quis falar não sei o que, se escreve tudo junto. E aí o que eu fiz? Dei aquela aportuguesada, né? E falei, tutto junto. E o professor obviamente falou, não é assim que se fala. Se eu não me engano é tutto insieme, porque insieme que é junto em italiano. Só que aí eu deduzi, porque tem um monte de tutto. Se é tutto, então é junto. Mas estava tudo errado, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando você tenta criar as frases a partir das escalas só, é complicado, porque assim, a escala, as frases têm a escala, mas você chegar nas frases pela escala é muito difícil. Agora, chegar na escala pela frase, aí sim. Aí eu te mostro que essa frase aqui, isso aqui agora foi importante. Presta atenção no que eu disse. Acho que foi bem claro até para mim. Ó, quando eu faço isso aqui é uma matriz, né? É uma frase matriz. É uma frase que todo mundo faz isso aqui. Só que se você reparar, tem aqui sol sustenido, si, ré sustenido, fá sustenido, ré sustenido, mi. Ou seja, todas as notas da escala. Olha que interessante. Pela frase, eu chego na escala, eu falo assim, é verdade, essa frase está dentro da escala de Mi. Agora, pela escala, eu não chego nessa frase. Então, é por isso que você tem que tocar as matrizes. Você tem que tocar essas frases matrizes, porque aí, na hora que a frase pintar, você vai, agora eu saquei, agora eu ouvi. Você está treinando seu ouvido a ficar mais atento. Está deixando seu cérebro mais atento, mais presente para perceber essas frases, entende? E esse aqui é um dos 3 fundamentos do DNA. O DNA é matriz de cabo a rabo, é um dos fundamentos mais importantes e maiores que saem costurando o curso inteiro, inclusive passando por todas as qualidades de acorde. Inclusive, os alunos já entendem que uma vez que você constrói o acorde maior na sua cabeça, praticamente os outros vêm a reboque, que é uma visão que eu aprendi com o Pat Martino, quando ele dizia que todo acorde era menor, né? Todo acorde é menor, todo acorde é maior, esses acordes eles conversam entre si, em suma.